Pessoal, dando prosseguimento aqui à apresentação do nosso canal, estou aqui com o colega Bruno Godinho, que fez mestrado comigo lá na Unirio também, somos contemporâneos de Unirio, mas ele já é um pouco mais cascudo de Unirio, está lá desde a graduação, né? Godinho, vamos começar aqui, vamos direto ao ponto. Queria que você se apresentasse, falasse aí do seu mestrado e do seu doutorado, do seu vidouro projeto de doutorado. Então, agradeço o Renato pela apresentação, mas como ele disse, eu estou na Unirio já... Eu estava, né, na Unirio desde 2011, concluí o mestrado agora em 2018, defendi em agosto. E, bom, eu trabalho com a alquimia, né, particularmente eu trabalho com alquimia na Inglaterra. É um trabalho que eu venho desempenhando desde a graduação, especificamente com um determinado alquimista, chamado George Ripley, que foi, na verdade, uma escolha fortuita, né? Foi uma escolha fortuita, eu descobri absurdamente assistindo a um anime. Né? Um Fullmetal Alchemist? Não, na verdade não. Na verdade não. Eu assistia Hellsing e tinha uma passagem de um texto que é associado a um conjunto de iconografias que levam o nome dele. E aquilo me fez ter vontade de, enfim, ver qual era daquele cara e pesquisar. E isso foi levando uma coisa a outra. Eu encontrei o texto que eu estudei na graduação e estudei também no mestrado, né? E posteriormente espero estudá-lo em conjunto com outros textos no doutorado. No mestrado em particular, que é uma produção um pouco mais robusta, eu fiz um texto, uma pesquisa sobre a construção da ideia de alquimia naquele texto dele. Especificamente para eu entender como é que era o processo de construção daquilo, se era uma prática, se era uma prática no sentido de praxis, né? Aquela coisa cotidiana, técnica, exata, empírico, ou se tinha alguma coisa mais discursiva por trás. E, na verdade, eu percebi que são as duas coisas, né? Elas estão associadas, porque não é só uma questão de fazer a coisa, de ficar ali mexendo com metal e tentar transformar aquilo em ouro, mas também tem a questão da transformação do conhecimento. Quando o cara recebe um texto, ele lê aquele texto, compreende e extrai as informações e, ao mesmo tempo, ele está passando isso para uma outra pessoa, que põe em questão, por exemplo, a ideia de que o alquimista é um cara isolado, que ele trabalha isoladamente num laboratório, é um eremita. Ele não é bem isso. Na verdade, ele trabalha com outras pessoas ali. Ele tem um aprendiz, ele tem assistentes, é o cara que fica olhando a fornalha para ele, né? E isso é dito explicitamente no texto, às vezes com reclamações, né? Então eu contratei o sujeito e o cara deixou os potes quebrarem, não sei o quê. Então esse tipo de coisa é muito, muito constante nos textos. Claro que existe toda uma diferença entre o que é o século XV, o que é o século XII, o que é o XVI, o XVII. São práticas muito distintas durante o tempo, mas muita coisa se mantém ali, né? E essa permanência também me interessa um pouco. No caso, você está buscando as continuidades de determinadas noções dentro da alquimia, né? Não só as continuidades, mas também as rupturas, né? Na verdade, você vê um processo ali, inclusive a grande ruptura que a maior parte das pessoas pensa é justamente quando que a alquimia se separou da química, né? E assim, há pouco tempo eu estava até conversando com minha namorada e a gente estava trocando ideia e tal, eu estava explicando um texto para ela, né? Comentando, na verdade, explicando não, mas comentando um texto com ela, e aí me veio uma luz, cara, assim, de que à medida que a gente vai avançando da Idade Média para a Era Moderna, você vê uma fixação cada vez maior das ciências. Elas vão se isolando umas das outras, elas vão se especializando, né? E essa especialização, ela me parece, bom, eu não sei, mas é o que eu gostaria de investigar no doutorado, que essa variação, ela vai sendo perdida, né? Então, nesse caso, a gente tem uma fixação das ciências, né? Uma especialização. Ao mesmo tempo, elas vão se construindo como coisas autônomas. E a alquimia, o que me parece, é que ela, na verdade, pertencia a um espaço que era compartilhado. Ele era muito plural, muito diversificado e não tão especializado assim.
Então parece que a alquimia ela fazia parte de um universo da variabilidade, né? Em que as coisas elas são plurais e às vezes elas são polissêmicas. Mutáveis. Muito mutáveis, polissêmicas. Uma mesma substância aparece num texto com nomes variados. Então cabe ao alquimista entender aquilo. E na química não é assim. Carbono é carbono, metal é metal, ouro é ouro. Essa mudança aí dos nomes dos mesmos elementos, será que isso tem a ver com a própria construção de conhecimento que cada alquimista estabelecia para si? Sem dúvida, sem dúvida. Isso tem a ver com essa mudança de entendimento de um lugar para o outro, geograficamente, em termos de tradição, inclusive. Você tem tradições diferentes. Temporalmente também, né? Temporalmente, geograficamente falando. E aí, para resumir isso, né, o que, por exemplo, eu tentei fazer no meu mestrado foi mostrar justamente como essa transmissão do conhecimento se dá de uma forma variada e como aquilo ali é uma construção peculiar, né, uma construção própria do conhecimento alquímico e do ponto de vista, claro, não só da transmissão escrita e prática, mas como uma transmissão oral. É fundamental, porque se você fala, você lê o texto e você vê o mesmo elemento com várias coisas, vários nomes, não é a mesma coisa quando você mostra ele. Porque na realidade você tem uma coisa só na sua mão. Então quando o camarada descobre o elemento por trás daquilo, ele vai mostrá-lo. E esse é um impacto muito grande porque é visual. E o visual fica muito mais do que aquilo que você lê, você lembra e tal, mas você sabe, você decodificou aquela informação. E aí quando você vê, você fixa aquela informação. Né? Ela se torna mais fixa na sua mente e assim por diante você vai trabalhando, né? Vai fazendo novas descobertas, novas associações, inclusive criando outros nomes, né? E assim você inclusive acaba envelopando, digamos assim, cada vez mais aquilo e aquilo se torna cada vez mais misterioso. Hermético, né? Hermético, que é justamente isso, né? O hermetismo por trás de tudo. Na verdade, o hermetismo, na verdade, ele não está nem por trás, ele está na camada mais superficial, né? Ele é a coisa mais superficial ali, porque é aquilo que você bate o olho e você vê primeiro. E depois você tem que dar uma cavucada ali e achar aquilo que está por trás do texto. O Bruno queria fazer uma pergunta? Bom, queria perguntar quais são os desafios de se estudar química no Brasil, por dois aspectos, né? Acesso às fontes, obviamente, e o segundo, encontrar linha de pesquisa. Cara, então, no que diz respeito ao acesso às fontes, é realmente uma coisa muito complicada. Hoje existem muitas fontes que são digitalizadas, né? Elas são digitalizadas e elas são muito dispersas em termos de arquivos, porque elas estão presentes, por exemplo, na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Então você tem documentos alquímicos espalhados pela Europa toda. Isso acaba tornando o trabalho muito complexo. Ao mesmo tempo, para quem está no Brasil, para quem está de fora desse contexto europeu, depender da digitalização é o único caminho, a não ser que, claro, você tenha financiamento, mas a gente sabe como é que financiamento aqui é uma coisa muito mais parca. Então, assim, isso acaba dificultando muito. Tanto é que, nesse trabalho que eu pretendo levar para o doutorado, eu vou trabalhar apenas com 2 manuscritos e todos os outros textos serão edições críticas. Porque ou os manuscritos não estão disponíveis, ou os manuscritos que estão disponíveis, eles não se completam. E aí eu não tenho como formar um modelo de texto para poder trabalhar, né? E do ponto de vista da área, isso se torna bem espinhoso também, assim, no sentido... Aqui no Brasil a gente tem uma grande historiadora da ciência, que é a Ana Maria Alfonso Goldfarb, que é professora da PUC de São Paulo. E a Ana Maria Alfonso ela já escreveu vários textos, vários livros sobre a alquimia, mas é praticamente uma coisa isolada. Assim, do que até hoje eu conheço, não existem pesquisadores que estejam tão ligados à historiografia mais atualizada da alquimia, pesquisando no mesmo, digamos, nível, né? Na verdade, assim, eu não conheço ninguém que tenha feito um mestrado, um doutorado sobre um texto de alquimia, da mesma forma como eu gosto de trabalhar, né? Na verdade, como eu trabalho, com a historiografia mais atualizada e tudo mais. Então, acaba que a gente cai um pouco numa questão de que algumas pessoas produzem história da ciência a partir disso, mas eu estou indo para uma área uma linha da história cultural.
porque na verdade eu não pretendo trabalhar com paradigmas científicos. Eu pretendo trabalhar com a transmissão do contexto, do texto alquímico e do conhecimento alquímico. Então, essa transmissão do conhecimento alquímico, para mim, é algo que está mais no nível da cultura, ela está no nível das formas de transmissão. Não é à toa que o que eu pretendo levar para o doutorado são poesias alquímicas. Ou seja, você está falando da alquimia enquanto uma prática cultural, né? É como uma prática cultural. E ela, na verdade, nesse caso específico, a gente está falando de uma coisa que é extremamente peculiar. Poesia alquímica que é produzida na Inglaterra. Nenhum dos outros países europeus conseguiu produzir tanta poesia alquímica quanto a Inglaterra. Então, nesse caso, é uma questão mesmo da alquimia como prática cultural e essa transmissão dela como prática cultural. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Na descrição do vídeo vai estar o link para acessar os trabalhos do Godinho, vai estar o Lattes dele também. E vão estar lá as nossas redes sociais. Se você gostou, curte aí, compartilha. E até o próximo Aqui Se Faz História. Saravá.